Uma palavra bem conhecida e fácil de encontrar. Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 28. E depois no capítulo 2, verso 7. Lemos, irmãos. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. O 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Podei-vos assentar, irmãos. Se eu pudesse intitular esta mensagem, eu diria que é um resgate da identidade. Porque hoje o mundo tem se perdido na sua identidade, no seu propósito. O Senhor, Ele nos fez imagem e semelhança de Deus. No 26 diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Em outra versão diz: e determinou Deus. O Senhor determinou que façamos, ou seja, está no plural. Não foi sozinho. Foi Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Senhor, Ele nos criou para dominar, multiplicar e governar sobre todas as coisas. Mas isso tem se perdido. Isso tem se perdido de tal maneira, onde o inimigo tem falado de todas as maneiras que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. O mundo tem invertido, aquilo que é certo virou errado, aquilo que é errado virou certo. E ele tem colocado e implantado mentiras, falando que nós não somos ninguém, que nós somos pó, que nós não podemos, que nós não fazemos, que não somos nada. Mas o Senhor fala que nós nascemos para dominar, governar e multiplicar sobre todas as coisas. O Senhor chamou eu e você para multiplicar. Não é só multiplicar nos filhos carnais, assim como o Senhor apresentou, como o pastor apresentou, 2 crianças lindas, também. Mas a gente tem que multiplicar os nossos filhos na fé. Nós precisamos frutificar as nossas vidas para poder plantar e multiplicar os nossos filhos na fé. Mas acontece que, como eu falei, está tudo invertido, está tudo mudado. E a gente começou a acreditar que a gente não pode fazer. A gente começou a acreditar que a gente não pode multiplicar. A gente começou a acreditar que a gente somos isso mesmo, o mundo jaz no maligno, o amor de muitos se esfriará, a situação está ruim mesmo e vamos nos conformar com essa situação. Eu recebi um diagnóstico do médico que está ruim e eu aceitei isso como verdade. Mas a palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, assim como pensas em sua alma, assim é. Para ser melhor. Assim como imaginou em sua alma, assim é. Acontece que estamos imaginando que o diagnóstico que o médico nos fala é verdade. Estamos imaginando que aquilo que o mundo lá fora está dizendo sobre as nossas vidas, onde nós não temos a sabedoria, que os crentes eles só sabem dizer sobre a Bíblia, que não entendem sobre a ciência, nós começamos a acreditar nas mentiras que Satanás nos fala. E o que é pior, nós começamos a duvidar sobre aquilo que ele nos chamou. Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela faz uma pergunta para Eva. Muitos leem essa passagem como se fosse uma afirmação. Não. A serpente primeiro ela faz uma pergunta. E qual é o problema das perguntas? Nenhuma. Depende de quem está fazendo a pergunta para você. Depende de como você está aceitando essa pergunta.
O problema das perguntas é porque dependendo de quem está fazendo essas perguntas para você, ela está te induzindo a pensar de forma errada. A pensar ao contrário daquilo que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos diz que nascemos para dominar, governar e reger sobre todas as coisas e multiplicar sobre todas as coisas. Mas a gente começa a acreditar nas mentiras que Satanás fala para a gente. Ah, será mesmo? Quais são essas perguntas? Tem problemas as perguntas? Tem problema. Em Hebreus diz assim, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38. Você sabe quando a gente recua? Quando a gente acaba de louvar aqui no culto de domingo, falando que Deus proverá, e a gente fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor proverá. Quando o pastor manda alguém orar e fala assim, eu creio que a nossa família vai ser resgatada. E enquanto estamos nessas 2 horas de culto adorando ao Senhor, nós estamos crendo. Não, o Senhor vai resgatar a minha família. Mas quando saímos da porta para fora, a vida continua normal. A gente vai voltar para a mesma família, para o mesmo marido que muitas das vezes, enquanto estávamos no culto adorando ao Senhor, ele está no bar bebendo cachaça. Para o filho que muitas das vezes está perdido no meio das drogas. A gente vai voltar para o filho que está preso no presídio. E aí, ao invés de acreditar que Deus vai salvar, que Deus vai libertar, que Deus vai transformar, que Deus vai mudar o diagnóstico daquilo que o médico falou, a gente começa, será mesmo que Deus vai fazer? Ah, mas está tudo igual, mas será? Será mesmo que eu vou ser curada? Será mesmo que o Senhor levou sobre si, sobre todas as nossas dores, todas as enfermidades, nos se fez castigo para nos trazer paz? Será que eu tenho essa paz mesmo? E essas dúvidas fazem minar a nossa fé. Só que sem fé é impossível agradar a Deus. E se não temos fé, como podemos agradar o Senhor? Como Ele tem prazer em nós, se nós não estamos acreditando e confiando naquilo que Ele falou para nós? Porque Ele usa os ministros que estão aqui em cima para falar, Ele usa os louvores para falar aos nossos corações que Ele está fazendo, que Ele está agindo, que Ele está com controle de todas as situações. Mas os nossos corações precisam aceitar. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucos se dispõem a pagar o preço de estar na frente do seu querer e da vontade do Senhor. Poucos estão dispostos a fazer a vontade, a verdadeira vontade do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas para isso precisamos renovar a nossa mente, como diz em Romanos 12, 2. Se nós não transformarmos a nossa mente, não renovarmos o nosso pensar, a gente continua acreditando nas mentiras que Satanás fala para as nossas vidas. A gente continua acreditando, será mesmo? E sabe qual é o problema das perguntas? Em Tiago 1, 6 e 7, diz assim, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Olha o problema da dúvida. O problema dos questionamentos que às vezes fazemos no coração. A dificuldade, o empecilho que é colocado em nossas vidas quando deixamos a dúvida entrar em nosso coração. Quando aceitamos as mentiras que Satanás fala pra gente. E essas dúvidas começam com perguntas, como será? E o problema é que essas perguntas vão se transformando em afirmações para as nossas vidas. Quando a gente realmente começa a aceitar essa dúvida. A serpente diz, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela começou com uma pergunta, e depois ela afirma. Satanás, ele começa com uma pergunta. Será que você vai conseguir? Será que esse concurso é para mim? Será mesmo que eu vou conseguir essa porta de emprego? Mas ao invés de aceitar as perguntas, a gente começa a aceitar as afirmações. Porque as dúvidas começam a se transformar em afirmações. E aonde a nossa identidade no Senhor, ela vai sendo distorcida. Falando que nós não somos, falando que nós não merecemos, falando que nós não podemos.
Falamos, eu não consigo mesmo, esse emprego para mim não é para mim mesmo. Eu tenho que ficar nessa situação miserável. Minha família não tem jeito mesmo. Não, eu não vou conseguir. Não, essa enfermidade eu já aceitei. Essa enfermidade é para mim mesmo. Eu vou ter que passar, vou tomar os remédios que o médico mandou. E começa a aceitar. Só que não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor fala para a gente viver de fé em fé, de glória em glória. Confiando e acreditando. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a dificuldade vem, a tribulação vem, a situação difícil vem. Mas precisamos nos permanecer firmes, confiando no Senhor. Porque não importa a situação, o seu momento atual. Isso não diz quem você é. Diz a situação que você está. Eu não sou missionária, eu estou missionária enquanto o Senhor aprover, enquanto eu estiver viva. O meu esposo não é um bancário, ele está um bancário. Nós somos servos do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor. É isso que nós somos. Nós somos criaturas amadas do Senhor. Nós somos imagem perfeita. Não importa o que o mundo diz aí fora. Eu e você somos imagem e semelhança do nosso Criador. Não importa a sua situação financeira, não importa como está a sua casa, não importa como está o seu coração. Você é imagem e semelhança do Senhor. As perguntas vão se tornando as verdades. E o problema é que aquilo que pensamos se torna. Porque nós somos seres trinos, corpo, alma e espírito. O corpo é o molde, é a carne. O modelo do barro a qual Deus foi lá e formou. O espírito é o sopro de vida, como nós lemos. É a porção do Senhor sobre nossas vidas. E eu não sei se tem médicos e enfermeiros aqui na casa, mas coisa triste é você ver a vida indo embora. Quando o Espírito do Senhor é retirado de uma vida, é terrível. É uma imagem que eu tive o desprazer de ver e que eu não desejo para que ninguém veja, somente quem são os médicos e enfermeiros que estão preparados para isso. Porque a luz se apaga. A verdadeira luz que está em mim e você, ela se apaga. E o que é a mente? A mente é a consciência. Racional e emocional. Então somos corpo, alma e espírito. A alma é a nossa consciência, racional e emocional. E sabe o que acontece? Quando pensamos, aquilo que nos alimentamos geram pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram atitudes. Lembra que aqui como pensa em sua alma, assim é? Aquilo que nos alimentamos, ou nós estamos alimentando do quê? Da verdade que o Senhor fala para nós? Ou estamos nos alimentando das mentiras que Satanás fala para nós? Onde o mundo está isso mesmo, ou ainda está tudo perdido mesmo? Aquilo que alimentamos todos os dias geram pensamentos. E pensamentos geram sentimentos. E os sentimentos que é gerado em nós, a nossa boca fala, porque o coração fala do que a boca fala do que o coração está cheio. E o que a minha boca e a sua boca tem falado? A gente tem aberto a nossa boca para profetizar na nossa casa e falar assim: os meus filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor, benditos no Senhor. O meu esposo é a dádiva que o Senhor me deu. Estamos abrindo, nosso coração está cheio das verdades que o Senhor fala para nós e abrimos a nossa boca para profetizar as bênçãos dentro da nossa casa? Ou estamos com a nossa identidade distorcidas e abrindo a nossa boca maldizendo os nossos filhos? Falando, o filho de fulano que é bom, você não presta para nada, você não vale nada. Semeando sementes de amargura, feridas emocionais. Nunca se falou tanto em depressão e ansiedade como estamos vivendo no tempo de hoje. Mas porque as palavras estão sendo plantadas nos nossos jovens, dentro dos nossos lares. Meu casamento é terrível, meu casamento é uma desgraça.
abrindo a boca para poder amaldiçoar o próprio casamento. Não, meu casamento é ruim mesmo porque é o marido que eu tenho. Meu marido não serve para nada. Precisamos amar. Precisamos mudar o nosso olhar. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: assim como tu olhas, eu vou até ler para... Eu anotei os versículos para não falar errado. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Se você está aceitando as mentiras de Satanás sobre os seus pensamentos, a sua boca começa a profetizar a maldição no seu lar. Porque os seus olhos começam a ver tudo aquilo que está de ruim. Ao invés de você olhar a qualidade do seu esposo, você só olha os defeitos. Ah, ele está acima do peso. Ah, ele está abaixo do peso. Ah, ele não trabalha direito. Ah, ele não faz isso direito. Os seus filhos, ah, esse menino é atabalhoado mesmo. Você começa somente a olhar os defeitos. Ah, eu não vou mais na igreja não, porque a irmã fulana de tal é assim, o irmão fulano de tal é assim. O nosso olhar, se o nosso olhar for de olhar de amor, se o nosso olhar for de luz, nós vemos tudo com gratidão ao Senhor. A gratidão, ela muda completamente o nosso olhar. Se hoje eu e você estamos olhando com esse olhar, de olhar os defeitos, começa a ser intencional, porque os nossos pensamentos, quem manda somos nós. E nós precisamos ser intencionais no nosso pensar e na nossa atitude. Nós precisamos entender que precisamos realmente pensar no que estamos pensando. Nossa, mas pensar no que está pensando é pensar no que está pensando. Parar de viver no automático. Hoje estamos vivendo um mundo onde a gente passa mais tempo com isso na mão, só que em vez de usar isso aqui para edificação, a gente começa a usar isso aqui para ficar rolando feed. Vivendo automático. Acorda de manhã cedo, toma o café, sai para trabalhar, muitas das vezes murmurando porque tem que levantar cedo, muitas das vezes reclamando porque tem que ir para trabalhar, ou porque aquele trabalho não está legal. Não está legal, mas muitos gostariam de estar no trabalho que você está hoje. Muitos gostariam de ter a oportunidade de estar levantando. Se tem uma coisa que eu sempre faço em oração com os meus filhos é agradecer. Provérbios diz que é uma dádiva os olhos e ver. É uma dádiva do Senhor, podemos enxergar. Isso é uma dádiva. Vocês podem me olhar aqui falando com vocês, porque o Senhor nos dá essa dádiva. E é uma coisa tão corriqueira que a gente não se atenta. Mas a palavra, até isso a palavra fala. Eu falo, a Bíblia é um manual para a nossa vida em todas as áreas. Nós podemos estar de pé. Nós temos a dádiva de poder nos locomover para das nossas casas e chegarmos até aqui e receber uma porção do Senhor. Muitas das vezes a gente chega com o coração abatido. Às vezes a gente pode chegar se arrastando sim. Porque ninguém falou que as lutas são fáceis. Ninguém falou que pensar da maneira correta é fácil. Porque o inimigo, ele desde a antiguidade, ele já tentava trabalhar da mesma maneira que ele atende hoje, colocando dúvida. As tribulações, vem a dificuldade, vem a tempestade, vem a enfermidade, vem o desemprego, vem. Mas a diferença é qual é a nossa atitude diante de tudo isso. Como está o nosso olhar? O nosso olhar está sendo de gratidão. Senhor, eu estou passando pela prova, mas eu te agradeço porque o Senhor ainda me deu energia. Enquanto Deus te coloca de pé, você tem energia para voltar a caminhar e fazer o que eu querer do Senhor. Não pense que seu tempo acabou. Ah, eu não tenho mais idade para isso, meu tempo acabou. Quem falou que o tempo acabou? Enquanto o Senhor não falar, basta, o tempo não acabou. Não importa a idade que tenha. Não importa a situação financeira. Não importa como está a sua casa. Não importa como está o seu coração. A última palavra, ela é do Senhor. Ela não é nossa. Ela não é do homem. A porta de emprego se fecha muitas das vezes para a gente entender e aprender e moldar o vaso.
Porque precisamos entender que nós somos dependentes dele. Aqui, como eu já falei, porque tudo é por ele, para ele e dele são todas as coisas. Nós somos mordomos para cuidar. Os filhos que Deus nos dá são a herança que Deus nos dá, mas somos mordomos para cuidar enquanto é tempo. É emprestado. A casa que nós temos é emprestado. Como estamos sendo mordomos daquilo que Deus está nos dando? Dos nossos maridos, da nossa casa, dos nossos filhos. A gente está trabalhando com diligência, como diz o Senhor. Fazendo tudo conforme fosse para o Senhor. A nossa casa, a gente tem tratado, não importa o tamanho da casa. Não importa como a casa está. Se a casa é pequena, se a casa é velha, se a casa é boa, se a casa é bonita. Ser fiel no pouco e no muito Ele te coloca. Como é que você trata a sua casa? A sua casa é pequena, hoje não está do jeito que você quer, trata ela com amor. Cuide dela da melhor maneira possível. Age nela como se ela fosse a maior mansão de todas, porque é o teto que Deus te colocou nesse momento. O carro vive falhando, vive dando problema. Mas você tem um carro, enquanto o outro está andando a pé. Ou está andando de bicicleta. Mas eu só tenho uma bicicleta. Graças a Deus você tem uma bicicleta. Outros não têm nem a bicicleta. Enquanto outros não têm nem a pena para andar de bicicleta. Tudo depende do nosso olhar. De como nós estamos olhando. Estamos olhando com gratidão tudo aquilo que está nos sobrevendo? Ou estamos olhando, maldizendo, reclamando, murmurando? O povo andou no deserto por 40 anos por causa da murmuração. Porque eles abriram a boca deles para reclamar. Como é que você tem aberto a sua boca? Para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, mesmo as dificuldades? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É todas as coisas. Os momentos difíceis, de tempestade, de dificuldade, eles nos servem para aprender. Eles nos servem de ensinamento. E os momentos de bonança é para a gente ser gratos, ser abençoados, glorificar o nome dEle e multiplicar. Lembra do multiplicar? Precisamos gerar frutos. E o momento de bonança é o momento que a gente multiplica e gera frutos. Mas o momento da escassez, da dificuldade, da enfermidade, é o momento que Deus trabalha para nos ensinar. É muito difícil a gente viver com os olhos errados. Porque se o nosso olho é mau, a gente não fica com a maldade somente dentro de nós. A raiz da maldade, como diz a palavra em 6:22 de Mateus, que grande trevas serão, porque ela dissipa para toda a família. E a casa é a nossa primeira igreja. E a família sendo mal, o olhar vai mal, transfere para o trabalho, transfere para a igreja. E esses ramos de amarguras vão se dissipando. Mas quando a gente entende a verdade do Senhor, os frutos que são gerados são os frutos de paz. São frutos de bênçãos, são frutos de prosperidade, são frutos de amor. E o nosso Deus, Ele é um Deus tão maravilhoso. Como eu falei, Ele cuida da gente nos detalhes. Ele cuida da gente de tal maneira que mesmo Adão e Eva tendo pecado, Ele fala, como é que quando Ele vem visitar Adão, e eles percebem, como é que vocês sabem que vocês estão nu? Vocês comeram da árvore. Adão e Eva desobedeceram. Mas o Senhor, com seu cuidado, foi lá e preparou túnicas para eles. O Senhor continuou cuidando deles. Eles pagaram o preço e pagamos o preço pelo pecado deles até hoje. As mulheres com as suas dores de parto. A gente sofre, eu brinco com a minha menina, a mulher sofre todo santo mês com dor, com TPM. Os homens têm que ir trabalhar do suor do seu, para poder se alimentar, é do suor das suas mãos. As consequências das escolhas que nós fazemos, elas vêm, não temos como fugir. Tudo aquilo que plantamos,
a gente vai colher. Que a partir de hoje, a nossa plantação seja diferente. Que a partir de hoje, a nossa boca venha plantar novas sementes. Ah, mas eu ainda estou colhendo aquilo ruim. Lógico, porque quando a gente começa a plantar, pensa, a gente está plantando até ontem, a gente plantou um tipo de semente. A gente vai começar a plantar novas sementes. Vai chegar um tempo que a gente vai colher a semente ruim que nós plantamos e a semente boa que estamos plantando. Até chegar um tempo, se todos os dias plantarmos novas sementes, chegará o tempo que as sementes ruins que nós plantamos em nossas vidas, elas não serão mais colhidas, porque já colhemos todas elas e começamos a colher o bom fruto. Então decida a partir de hoje a plantar novas sementes na sua vida, a plantar novas sementes no seu lar. E comece a renovar a sua mente com a verdade que diz o Senhor sobre mim e sobre você. Mas que verdades são essas? A verdade é que Ele é um Pai tão amoroso, tão grandioso, tão forte e poderoso. E Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Que o sangue dele escorrido naquele madeiro lava a minha vida e a sua vida dos nossos pecados. Ele nos resgatou, Ele nos comprou a preço de sangue. E hoje nós não somos mais somente criaturas, nós nos tornamos filhos e filhos amados. Ele nos adotou para ser co-herdeiros com Ele, com a herança do Senhor. É Ele que te torna mais que vencedor em Cristo Jesus. É Ele que fala que você é bem-aventurado quando você não anda no conselho dos ímpios, mas antes se detém no caminho do Senhor. E a sua lei medita de dia e de noite. Quando meditamos na lei dele de dia e de noite, os nossos pensamentos são gerados, os nossos sentimentos são mudados. E a gente começa a profetizar aquilo que a palavra de Deus diz. Que os nossos filhos são bênção, que o nosso trabalho é bênção, que o nosso marido é bênção. Que tudo provém dele e por ele e para ele. Nós fomos resgatados a preço de sangue. O Senhor me comprou a mim e a você com preço de sangue. Você não tem qualquer valor. O inimigo não pode, você não aceite mais o inimigo dizer que você é qualquer um. Você não é qualquer um. Você é merecedor. Você é forte, você é valente, porque é Ele que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. É através das riquezas dele que Ele provê as nossas necessidades. Não olhe para as circunstâncias de hoje, porque as circunstâncias de hoje não definem quem você é. Você é filho amado. Você é resgatado por aquele sangue que Ele derramou. Ele sofreu, Ele gemeu para que eu e você não sofresse, não gemesse. Oh, glória a Deus, aleluias. Oh, na banda canta. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como o Senhor te trouxe até aqui. Se foi sorrindo, se alegrando ou se arrastando para poder estar na presença dEle. Eu gostaria de chamar. Queria pedir que a igreja se colocasse de pé. E eu gostaria de chamar aqueles que até hoje acreditaram nas mentiras de Satanás, dizendo: eu não posso aceitar esse Jesus porque eu preciso consertar a minha vida. Eu não posso aceitar esse Jesus, eu não posso caminhar esse Jesus, eu não posso voltar para os seus caminhos porque eu fiz tanta coisa errada lá atrás. Eu tenho feito tanta coisa errada na minha vida. Como é que eu vou ir para os pés de Jesus? Vão olhar para mim, vão me criticar. Não olhe para o que o homem diz. Não olhe para as mentiras que Satanás diz. Olhe para aquilo que Deus fala sobre você. Vem como estás. A salvação é num momento, é num levantar de mãos. A libertação, a transformação de nossas vidas é enquanto nós vivermos.
A mudança, ela só vem quando estamos com o Espírito Santo de Deus, podendo ouvir Ele, ligado na videira. Sozinho nós não temos força. Sozinhos não conseguimos. E eu gostaria de chamar um outro grupo aqui na frente, para orar por você, que até hoje acreditou que você não merecia. Orar por você que até hoje acreditou que você não podia, que você não era ninguém. Que acreditou nas mentiras que Satanás disse. Ou que muitas das vezes usando a boca dos nossos pais. Falando, você não vai ser ninguém na vida. Você não vai conseguir essa porta de emprego. Essa enfermidade é para a morte. Não, você tem que conviver com essa enfermidade. Se há alguém no nosso meio que ainda tem dúvida, que essas dúvidas têm permeado a sua mente, você acreditando que não vai conseguir, que a sua família não vai ser resgatada, que quando você sai por essas portas, você acredita enquanto está aqui, mas quando sai por essas portas, a dúvida permeia o seu coração. Vem até aqui à frente que eu vou orar por você. É somente ela que tem dúvida no coração? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Não se preocupe que eu não vim aqui para envergonhar ninguém. E o Senhor não está aqui para envergonhar ninguém. Porque a dúvida permeia todos nós. Todos nós, em algum momento, quando a luta aperta, acreditamos que não vamos conseguir. Acreditamos que não vai dar. Se é somente ela, eu vou orar. E que a igreja fique em oração. Amado Deus, Pai eterno e santo, Deus de poder e glória, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor nos dar completo acesso a Ti através do sangue do Seu Filho amado ali na cruz do Calvário. Porque o véu se rasgou e hoje podemos ter acesso à Sua presença, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta vida, Senhor, que reconhece, Senhor, que as dúvidas ainda permeiam o seu coração, mas que hoje toma uma decisão de mudar as suas atitudes, de mudar os seus pensamentos, de crer que o Senhor é quem faz as nossas vidas, de crer que é o Senhor que age em nosso meio. Eu te apresento, Senhor, aquela vida, Senhor. A cada vida que o seu coração está turbado, que o coração está angustiado e que tem titubeado na fé, perguntando talvez, será, Senhor, que o Senhor vai responder essa minha oração? Mas que não teve coragem de vir aqui à frente, pensando naquilo que o homem pode falar e esquecendo que é o Senhor que sonda o coração. É o Senhor que conhece o nosso íntimo e o nosso profundo. Mas mesmo assim, Senhor, eu te apresento essas vidas, Senhor, porque é o Senhor que conhece. É o Senhor que age em nosso meio. E eu creio, Senhor, no teu poder sobrenatural. Vidas sendo resgatadas. Famílias sendo transformadas, Senhor, através do seu mover de hoje. Que através das mudanças de pensamentos e de atitudes no dia de hoje, Senhor, as famílias vão ser resgatadas, os lares vão ser transformados, nossa cidade do Guarujá vai ser transformada, Pai. Eu te peço, Senhor, e eu já te agradeço, em o nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Amém, ó Deus. Amém, ó Pai. Oh Deus grandioso, Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor, sabendo que Ele faz. Creia, irmãos, creia que Ele faz, creia que Ele é, creia que Ele age. Não é sobre as nossas circunstâncias, não é sobre aquilo que temos em nossas mãos, não é sobre a nossa capacidade, é tudo dele, é sobre a provisão dele, é sobre o aperfeiçoamento dele, é segundo as riquezas dele, é sobre ele. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.